Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma Live JR. Nós estamos ao vivo no portal R7 e também nas plataformas digitais do Jornal da Record, no Play Plus e no YouTube. Essa live será apresentada pela Record News logo mais às 18 horas e 10 minutos. O tema dessa live, é claro, são as eleições que acontecem no próximo domingo. E hoje, o nosso convidado é o cientista político, pesquisador com especialização em comunicação política pela George Washington University, dos Estados Unidos, e em política latino-americana pela USP, Bruno Soler. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, Celso. Boa tarde aí para vocês. Boa tarde a todos os telespectadores. Eu conto com a participação dos repórteres do Jornal da Record em Belo Horizonte, Luiz Gustavo. Boa tarde, Luiz Gustavo. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Bruno. E de São Paulo, Emerson Ramos. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Luiz Gustavo. E boa tarde, Bruno. Olha, são 133 milhões de eleitores com voto obrigatório e outros 14 milhões e meio com voto facultativo. Todos eles estão aptos a votar no próximo domingo. Bruno Soler, na sua opinião, com base nas pesquisas que você acompanha, o eleitor vai sair de casa para votar? Há uma vontade de escolher o prefeito, escolher o vereador? Ou você acredita que nós teremos registro de abstenção em função da pandemia do coronavírus? Celso, eu imagino, olha, pelo que a gente tem visto, principalmente nas pesquisas daí qualitativas, né, que são as mais importantes para a gente entender um pouco do humor aí do eleitor brasileiro, a sensação que nos dá é de que o eleitor vai às urnas, tá? A gente tem percebido isso em alguns outros países que também estão vivendo essa mesma pandemia, em alguns lugares até mais grave do que aqui no Brasil, e o eleitor tem ido às urnas. Me parece que em momentos de crise é um momento que o eleitor também quer decidir um pouco do seu futuro, não quer deixar a coisa se perder, né? O outro decidir por ele. Então, me parece que o que pode acontecer, e essa é a grande dúvida, é se no eleitor de acima dos 60 anos, que e até o eleitor que já também não é obrigado a ir à urna, se esse eleitor deixa de ir, um pouco com receio da contaminação e etc. Até porque a gente está vivendo uma nova fase aí, né, de aumento dos casos em algumas regiões do país. Então, isso pode acontecer, mas me parece que nos números gerais, o número de abstenção vai ser muito parecido com o que tem sido nas últimas eleições. Não me parece que a crise do coronavírus vai influenciar diretamente nessa não ida do eleitor às urnas. Me parece que o eleitor vai sim, há uma vontade de escolher o futuro. E na crise é o momento que a gente pode ter o voto talvez seja uma esperança nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Vamos fazer um rodízio aqui de perguntas. Eu passo a palavra ao Luiz Gustavo, em Belo Horizonte. Obrigado, Celso. Ô, Bruno, você está falando aí dessa história do impacto da pandemia nessas eleições, né? Agora, você acha que o perfil do candidato sofre alguma alteração em virtude da pandemia? Até que ponto o coronavírus vai interferir nas eleições do ponto de vista de perfil do candidato e, obviamente, de escolha do eleitor? Tem impacto, evidentemente. Você quer ver, por exemplo, uma coisa, Luiz, que a gente tem percebido, um tema que era muito forte na eleição de 2018, que quase todo mundo discutia, perdeu, evidentemente também porque não é uma pauta tão municipal, mas é uma pauta do dia a dia das pessoas, é a questão da segurança pública. Ela foi perdendo um pouco de espaço. Aqueles candidatos que tinham um discurso muito da segurança, da força, isso foi se perdendo, porque a gente está num momento em que as pessoas estão perdendo renda, em que há uma dificuldade que é um problema seríssimo na área da saúde. A gente está vendo que há um esgotamento no sistema de saúde brasileiro. Então, o eleitor, hoje o candidato, você percebe que quase todos os candidatos, em quase todas as capitais e cidades mais importantes do país, têm falado muito em cuidar das pessoas. Tem feito um discurso muito mais social do que um discurso que era um discurso mais militaresco, mais policialesco, que foi de 2018. Por quê? Justamente porque o momento exige isso.
O momento tem exigido esse tipo de comportamento. Uma coisa que está acontecendo também, algum fenômeno em algumas cidades, candidatos que mais experientes estão performando bem em algumas cidades, né? Você vê, por exemplo, tem um caso, vou dar um exemplo aqui, João Pessoa, na Paraíba, né? Cícero Lucena foi prefeito na década de 90, hoje lidera a intenção de voto na cidade. Ou seja, candidatos que têm alguma experiência acabam aparecendo um pouco nesse momento, porque as pessoas estão buscando um pouco de preparo, né? É um momento em que há menos recurso na vida das pessoas, a crise impactou diretamente, a gente rodou uma pesquisa recentemente em que 75% dos brasileiros perderam renda nesse processo da pandemia. Com isso, as pessoas estão buscando mais serviço público. Esse serviço público, a prefeitura tem que arcar mais, porque tem mais gente buscando, só que a prefeitura está arrecadando menos. Ou seja, tem menos dinheiro, mais gente procurando serviço, ou seja, precisa de gente com capacidade de administração. Então, os próprios candidatos têm tentado se vender nesse processo como homens preparados, homens que estão com o olhar direto para a realidade da vida das pessoas. Ou seja, segurança, que era tema nas campanhas passadas, perdeu lugar para a saúde, né? Perdeu muito, Celso, perdeu muito. Quase não se discute hoje segurança pública naquele nível que se discutia. Eu lembro na campanha de 2016, por exemplo, para prefeito, todo mundo falava de câmera na rua, monitoramento, como que as guardas municipais poderiam ajudar a polícia militar. Era um tema presente. 2018, isso foi mais ainda forte. A gente veio depois de uma intervenção federal, inclusive no Rio de Janeiro, né, o combate ao crime organizado e etc. E agora se perdeu um pouco essa discussão, porque as pessoas estão discutindo muito mais renda e saúde, ou seja, geração de emprego e saúde, que é o calo hoje de todas as capitais brasileiras. Abrimos espaço para a pergunta de Emerson Ramos. Agora, Bruno, e sobre a forma de fazer campanha dessa vez, hein? Porque a gente não tem, por causa da pandemia, não tem comícios, tem campanhas de rua muito pequenas, não tem muita movimentação nas ruas e ganhou mais peso ainda a campanha digital. Então, eu queria te perguntar o seguinte, que influência você acredita que tem essa maneira de fazer campanha mais centrada na campanha digital, no resultado de eleição, e também te perguntar se acabou perdendo relevância a campanha em rádio e TV ou continua sendo decisiva a campanha em rádio e TV? Ela continua muito importante a campanha na rádio e na TV, porque ela é um grande ponto de massificação da comunicação, porque a gente tem um problema, né? Nas classes mais baixas do país, principalmente onde você tem concentração dessas classes, como o Nordeste brasileiro, onde você tem cidades como Recife, por exemplo, que você tem 43% da população vivendo na divisão socioeconômica de classe D, ou seja, que vivem com uma renda média familiar aí de R$850, mais ou menos, essas pessoas estão perdendo, inclusive com esse processo de perda de renda, estão perdendo acesso à internet. Então, a televisão é um meio fundamental, a rádio é um meio fundamental ainda para a comunicação em massa, para chegar à comunicação. O que a gente percebe é que talvez essa... né? Mas a forma de se fazer política no Brasil é talvez das formas mais engessadas do mundo, né? A gente quase não pode discutir a eleição, é um prazo extremamente curto, exíguo, que não dá tempo de construção você tem algumas coisas que são... se você falar isso no resto do mundo, as pessoas ficam olhando e falam, o que é isso? Só no Brasil. Você tem a figura do pré-candidato. O que é pré-candidato? Não existe. Ou seja, você é candidato. Então, as pessoas podem querer ser candidatos. Eu quero ser candidato daqui na próxima eleição. Por que eu não posso dizer que eu sou candidato agora? O que impede, né? Então, tem algumas amarras. É uma eleição extremamente tutelada. E isso faz com que a gente tenha pouca discussão. E chegue nesse momento, faltando 2 dias para o pleito, quando você pega a votação espontânea, você chega numa capital como São Paulo, você tem mais de 20% da população não sabendo quem vai votar. Ô, Bruno, completamente o jogo. Há um grande... É claro que os prefeitos têm mais tempo de exposição na televisão, no rádio, ao contrário dos candidatos a vereador. Mas há um grande número de candidatos a vereadores
que estão se atrelando à função ou classe de trabalho. Os partidos detectaram que há classes de trabalhadores sem representatividade no legislativo. Por exemplo, tem um fulano do taxista, o fulano do Uber. Por que isso? Há uma tentativa, Celso, de microsegmentação da campanha. Ou seja, eu vou gastar menos esforços. Como a gente tem uma eleição, por exemplo, em São Paulo, o cara pode ser votado numa cidade que tem 12 milhões de habitantes. O cara pode ser votado em qualquer... A gente não tem voto distrital. Ele pode ser votado desde o Sapopemba até Parelheiros. Vira uma campanha milionária, se o cara quiser conversar com a cidade inteira, né? É muito caro para se fazer uma campanha assim. Então, o que o candidato tenta fazer? Tenta microsegmentar esse voto. Eu vou conversar com aqueles que eu acho que eu tenho mais chance de reverter em voto. Então, daí começa. É o sujeito do taxista, é a dona da farmácia, e assim vai. E você tenta sempre segmentar um pouco o voto, e também tem aqueles que tentam ter o voto regional. Né? Tem aquele cara que vai buscar o voto ali eu sou da comunidade da Vila Matilde, eu vou tentar falar lá com o meu público da Vila Matilde. Então, é uma tentativa, inclusive, para se baratear, né? No momento em que, com a campanha toda ela financiamento público, quem mais está sofrendo com isso são os vereadores, né? Porque o dinheiro fica quase todo nas majoritárias, quase não chega para os proporcionais. Então, esses precisam buscar financiamento de pessoas privadas, e que tem limites, né? Tem limites para isso. Então, aí é sempre mais difícil para esse público. Mas, Bruno, quando você fala dessa segmentação do candidato, isso também não evidencia uma insatisfação do eleitor, que obviamente só votaria num candidato segmentado se aquele, uma vez eleito no passado, não o representou da maneira adequada, ou não? Também, claro, também. E também são pautas, né? Tem pautas que são de interesse. Então, por exemplo, o taxista, ele se sente lá ameaçado em função dessa chegada dos aplicativos. Daí chega um rapaz dizendo, olha, eu sou o seu defensor, eu quero ver como que a gente vai fazer, porque não é justo para você, taxista, ter todos esses custos que você tem, e o cara do aplicativo não tem esse custo. Então, ele tenta ser um porta-voz desse público. Para esse sujeito taxista que está lá, isso é a renda dele, é o que é mais importante para ele nesse momento. Ele fala, eu vou dar uma chance para esse candidato aqui que está falando o que eu quero ouvir, né? Ou pelo menos está prometendo alguma coisa que vá resolver a minha vida. Então, essas microsegmentações causam isso. E, claro, há um cansaço com a política tradicional e com os políticos que já estão lá e não resolveram esse problema dele. Então, é uma mistura dessas duas coisas. Existe um oportunismo, um senso de oportunidade, vamos dizer assim, do candidato de falar com o público dele, e existe um cansaço, porque se tem essa oportunidade é porque justamente quem está lá ainda não conseguiu resolver. Então, evidentemente que isso tem muito valor o que você está dizendo. Ô Bruno, essa campanha tem uma outra diferença, que é o fim das coligações na disputa dos cargos proporcionais, nesse caso, o cargo de vereador. Os partidos não podem mais se agrupar em coligação. Qual é o impacto disso? O que significa isso para o resultado dessa eleição? Olha, a gente está tendo uma coisa que é surreal. A quantidade de candidaturas majoritárias nas cidades bateu todos os recordes possíveis e imagináveis. Você está tendo muito candidato. Por quê? Porque há uma expectativa de que o majoritário possa puxar um pouco de voto na legenda. Então, os candidatos, até para formar a chapa de vereadores, os partidos optaram por lançar candidatos a prefeito. Então, isso tem tido um efeito muito grande. Só explicando, Bruno, no caso do candidato a prefeito, ainda existe a possibilidade de coligação, né? Não existe a coligação para cargo de vereador. Aí cada partido tem que disputar sozinho. Para vereador, cada partido disputa sozinho. Não existe mais aquela ideia da coligação para proporcional. A coligação é só para majoritária. E essa coligação para majoritária, ela só serve para uma coisa de efeito prático na campanha. Ela dá o tempo de televisão e o tempo de rádio, né? Essa junção cada partido tem o seu tempo definido pela quantidade de deputados federais que fizeram na última eleição. Agora fica mais difícil para os candidatos dos partidos menores?
Fica, evidentemente que fica, porque é mais difícil nos partidos menores você conseguir construir uma nominata boa para atingir o coeficiente eleitoral necessário para se fazer uma cadeira, por exemplo. Né? Às vezes você pode ter um candidato muito bom num partido pequeno, que ele faça uma grande votação, seja até o mais votado, mas não entre porque a nominata não atingiu o coeficiente mínimo. Né? E isso pode acontecer. Porque, então, justamente para tentar evitar isso, o que os partidos têm feito? Lançam candidaturas majoritárias, porque o número lá do majoritário fica na cabeça do eleitor. Então, o cara que vai votar, sei lá, vou dar um chute aqui, vou inventar, o partido 96, ele vai lá, bota 96 para prefeito, e ele daí, para vereador, coloca 96 também, e isso gera o voto de legenda, ajuda na chegada aí desse candidato. Ô Bruno, e ter mais candidatos, isso é bom para o eleitor? Isso faz o processo ser mais democrático ou não necessariamente? Aliás, para vereador a gente tem mais de 500 mil candidatos dessa vez, é um número maior do que na última eleição municipal, né? É melhor ter mais candidatos? Isso faz o processo ser mais democrático ou não necessariamente? No meu ponto de vista, sim. Eu acho que é importante ter boa candidatura. A candidatura nunca é demais. Eu acho que as pessoas podem, né, apresentar seus projetos e é legítimo o eleitor veja o que ele acha que é o melhor, o que é mais importante para ele. O que talvez pudesse ter era uma melhor, vamos dizer assim, uma melhor possibilidade dessas pessoas fazerem campanha. Imagina um candidato de um partido que não tem tempo de TV, por exemplo, ele fica só com aquela sobrinha do tempo de TV, ele aparece o quê? 1 segundo, 2, 3 segundos, ele não consegue nem dialogar com o eleitor direito. Né? Poderia-se ter outras formas de permitir que se chegasse, por exemplo, e se o candidato pudesse comprar tempo na TV, como é nos Estados Unidos? Qual o problema disso? Né? Por que não? Vai beneficiar quem tem dinheiro, quem não tem... Mas os partidos são financiados, eles poderiam usar o dinheiro para fazer isso também. Existe dinheiro do fundo partidário, tem fundo eleitoral. Cada um poderia usar da maneira que achasse mais necessário como sua estratégia, né? Mais benéfica. Mas a gente realmente tem muita candidatura, mas muita gente nem sabe os candidatos que tem, porque com essa quantidade infinita de candidatos e com pouca chance de se mostrarem, eles acabam ficando reduzidos. Né? São mais de 517 mil candidatos em todo o Brasil ao cargo de vereador das cidades. Eu estou conversando aqui com o cientista político e pesquisador com especialização em comunicação política, Bruno Soler. Bruno, esse ano eu acredito que os meus companheiros, o Luiz Gustavo lá em Belo Horizonte, pode até complementar a informação aí. A gente não registra aqui em São Paulo aqueles candidatos folclóricos que nas eleições anteriores apareciam. Por quê, hein? Houve uma mudança, né? Me parece que talvez a coisa mais importante, antigamente, com a coligação na proporcional, às vezes se utilizava um desses candidatos... Puxador de voto. Puxador de voto, que na coligação, como o partido tinha pouca chance, às vezes colocava num outro partido esse candidato, num partido menor, de menor expressão, para que ele não ficasse com o peso de ter aquela candidatura dentro da sua chapa, e esse cara pudesse ser um puxador de voto na eleição. Aqui eu acho que o caso mais tradicional, mais emblemático aqui de São Paulo, são dois. Né? A gente teve o caso do Tiririca, aqui, né, que estourou de voto, e levou alguns candidatos, que inclusive na época, numa coligação com o PT, né, e o PT conseguiu puxar alguns candidatos que talvez não tivessem chance. Tinha gente eleita com pouco voto, né? Gente eleita com muito pouco voto. Você vê, por exemplo, o deputado federal que renunciou recentemente, o Jean Willis, a primeira eleição dele, ele está com 6 mil votos. Né? Depois ele foi um cara que cresceu, virou um deputado atuante, etc., mas ele entrou com 6 mil votos. O Enéas Carneiro, quando foi candidato a deputado aqui em São Paulo, também levou alguns caras com 1.000 votos que viraram deputado federal. Né? Então, assim, o sistema tem disso, né? A coligação tem disso. Nesse momento que a gente tem menos chance dessas coligações, aliás, essas coligações não podem acontecer, os partidos têm que trabalhar nas suas nominatas. O que os partidos estão fazendo? Como a chance de fazer deputados é menor em cada partido, eles estão tentando apostar naqueles que são de maior interesse do partido de se elegerem.
estão criando mais ou menos, vamos dizer assim, uma lista prévia dentro do partido, né? Eu quero que primeiro entre esse, porque é um cara da direção nacional do partido, quero que entre esse, porque é um representante de determinada classe que o partido dialoga melhor, e assim vai. Então, há uma tentativa nesse sentido de chegar. Então, esses candidatos mais caricatos acabaram ficando menos presentes nessa eleição. O fenômeno acontece aí também em Belo Horizonte, ou Luiz Gustavo? É isso que eu ia falar, Celso. Aqui em Minas, com as suas peculiaridades, ainda tem muitos candidatos caricatos por aqui, viu? Isso é muito comum, especialmente no interior. No Brasil é muito grande, né, gente? O Brasil tem ótimas personalidades aí pelo país afora que são situações que a gente acaba perguntando assim, não é possível que isso é sério, né? Mas essas figuras caricatas ainda existem bastante, apesar de ser bem em menor quantidade, como bem ressaltou aí. Ô Bruno, eu queria te perguntar aí, pegando carona na sua última resposta e baseado nas suas colocações aqui já feitas, qual você acha que vai ser a tendência do eleitor nessa eleição? É votar numa ideologia, é votar num nome, é votar num partido? E qual é o conceito histórico aí do eleitor brasileiro? Olha, eu acho que o conceito histórico, o eleitor brasileiro ele é personalista, ele vota na pessoa, né? A gente não tem uma tradição de voto em partido. Talvez o único partido no Brasil que tenha uma tradição de voto no partido em si é o Partido dos Trabalhadores, é o PT, que criou desde a década de 80, que criou esse amálgama com uma parte do eleitorado. Isso ainda existe. Você tem alguns outros partidos que são ideológicos, que acabam tendo um pouco desse voto o voto de legenda, né? Você vê o PSOL tem um pouco disso, o Partido Novo, esse partido que surgiu recentemente, existe um público que vota no Partido Novo, e quem estava tentando ser um pouco isso era o PSL, na expectativa de ser o partido da direita brasileira com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Mas isso, com a saída do presidente Jair Bolsonaro do partido, isso acabou se desmanchando, né? Claro que em algumas regiões do país você tem partidos que têm uma tradição histórica. Por exemplo, em Pernambuco, o PSB, que é o partido lá do Miguel Arraes, que tem uma construção histórica no Estado. Então, isso acaba existindo. Mas não tenha dúvida que continua sendo o voto personalista, né? Ele continua sendo. O partido, muitas vezes, acaba por, dependendo do candidato, acaba por atrapalhar o voto nesse candidato. Vou te dar um exemplo muito claro. Eleição de 2016, aqui em São Paulo. Teve muita gente que deixou de votar no Fernando Haddad, que era o prefeito da cidade, porque ele era do PT. E diziam, a gente via isso muito em qualitativo, dizia, se o Haddad fosse de outro partido, eu talvez votasse nele, mas o PT era um impeditivo para que se votasse nele. Isso acaba acontecendo às vezes, né? Perdão, Bruno, a nossa live tem a oportunidade de acesso do internauta fazendo perguntas. Nós temos aqui a pergunta da Yara Papacena. Não tem risco de pegar Covid se formos votar? É uma preocupação que a gente já levantou aqui, né? Eu hoje tive a oportunidade de conversar com a secretária-geral do Tribunal Superior Eleitoral, Aline Osório, e ela reforçou mais uma vez toda a preocupação que tem com relação ao mesário, a dispositivos que foram criados em cada local de votação com relação ao combate, né, de contaminação. E tem a pergunta vinda do YouTube, do Estevam Souza. Qual o maior desafio que os candidatos enfrentaram nessas eleições sem um contato com o público? Acho que a gente já falou a esse respeito, né? Sim, a gente falou um pouquinho disso. De fato, foi uma campanha completamente diferente, né? Agora no Amapá, né? Com essa história toda. A eleição está paralisada, né? As pessoas estão vendo um pouco pela TV, e quem tem TV e quem tem luz em casa. Imagina, no meio do processo eleitoral. Tanto que agora acabou, inclusive, tendo o adiamento da eleição lá, porque não tinha condição de se praticar o voto agora nesse final de semana, né? Então, a gente tem visto isso. É muito verdade que no interior do Brasil
principalmente nas cidades menores, continuam tendo as caminhadas, continuam tendo os candidatos fazendo as suas aglomeraçõezinhas aí, que não são recomendáveis, mas isso acabou continuando, né? Não era o correto, mas isso acabou continuando. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo prático aqui. Pegar Grande São Paulo, você pega uma cidade como Guarulhos, na Grande São Paulo, que você tem mais de 1 milhão de eleitores, perto de 1 milhão de eleitores aí. É uma cidade que não tem TV e não tem rádio. Como que você faz campanha numa cidade dessa se você não fizer campanha no chão, na rua, né? Você precisa fazer campanha na rua. É uma cidade com essa infinidade de gente, né? E isso se repete para São Bernardo, Santo André, Osasco, né? Grandes cidades. E o eleitor, o que está sendo a tábua de salvação? A internet, né? Nesses lugares, ok, a gente tem uma concentração de público que tem acesso. Agora, você vai, por exemplo, para Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife, uma cidade com 600 mil eleitores, não tem TV, não tem uma rádio. Você faz campanha como? Tem que ir para a rua, porque também não pega internet em alguns lugares da cidade. Você tem um público que não tem acesso, então tem que ir para a rua. É muito complicado. É uma equação que não fecha, né? Só para dar um estímulo, em cima da pergunta do internauta, só para dar um estímulo, a gente tem acompanhado, nas nossas reportagens tem mostrado que há uma preocupação grande, a Justiça Eleitoral tem tomado todos os cuidados para evitar riscos de contaminação durante a eleição. Agora, deixa eu propor a gente jogar a conversa um pouquinho para frente, Bruno, te perguntar sobre o depois da eleição. Os prefeitos que vão ser eleitos agora são prefeitos que vão enfrentar o duro desafio imediatamente de comandar, de liderar as cidades durante uma pandemia e depois no pós-pandemia, e tendo que cuidar da recuperação dessas cidades. Isso vai necessariamente ser a prioridade para todos os prefeitos, até deixando um pouco de lado outras propostas que sejam feitas na campanha, eles vão ter que atacar isso principalmente. Qual vai ser o papel dos novos prefeitos? Olha, não queria estar na pele dos próximos prefeitos, porque realmente vai ser muito duro, né, ser prefeito nessa época, uma época com menos arrecadação e com mais gente dependente de serviços públicos. O que eu percebo é que, se quiser ter sucesso o próximo prefeito, vai ter que atacar a questão da pandemia, vai ter que resolver isso minimamente dentro das suas cidades, ou seja, melhorar principalmente as condições de saúde pública dos seus municípios. Tentar, nesse meio, nessa dificuldade toda, gerar oportunidade de emprego e renda para as pessoas. Eu acho que essas são as duas grandes bandeiras que o próximo administrador inevitavelmente vai ter que trabalhar. Porque se for imagina agora, nesse momento todo, se o prefeito estiver preocupado em tocar obra, fazer viaduto, que é uma necessidade de muitas cidades, mas se ele se preocupar primeiro com isso, ele está dando um tiro no pé, né? Porque vai gastar o dinheiro público com uma coisa que pode ser, dá para se jogar para frente. E vai ter pouco dinheiro, né? Com pouco dinheiro, né? Com pouco dinheiro, ou seja, vai ter que ter priorização do recurso. E para isso vai ter... E se essa segunda onda vier mesmo aí, né? Pelo cronograma que se faz, vai haver uma coincidência com o início dos mandatos, né? Sim, o que dificulta mais ainda, imagina, tomar posse logo com esses problemas. Tem muito prefeito que já toma posse, porque em janeiro, aqui na região sudeste do Brasil, tem um problema que são as chuvas, né? Janeiro, fevereiro. Sempre tem o primeiro prefeito que já chega com um processo de alagamento para enfrentar, deslizamento de morros e tudo mais. Isso também pode continuar acontecendo, além de todos esses problemas que a gente está vivendo, né? Nesse momento tem que ser um grande líder, né? Um líder que tenha olhar social, acima de qualquer coisa. Bruno, que análise que você faz das pesquisas que apontam em determinadas capitais a eleição do prefeito em primeiro turno? Me parece, Celso, que nessas capitais que a gente tem visto as principais pesquisas do país aí apontando a vitória em primeiro turno, a maioria delas ou são candidatos que já são prefeitos, estão vindo à reeleição e foram muito bem aprovados durante esses 4 anos, ou são candidatos que são, na verdade, candidatos de sucessão, mas uma sucessão muito bem trabalhada,
já pelo atual mandatário. No caso, por exemplo, vamos citar Salvador, na Bahia, né? O ACM Neto encerrando aí 8 anos de mandato e ele lançando agora o Bruno Reis, que é candidato, que é o vice-prefeito atual. A última pesquisa apontou que ele está com 58% de intenção de votos. 58% de intenção de votos, indicando uma vitória em primeiro turno, né? E Salvador vive um fenômeno interessante, porque o governador, que é opositor ao ACM Neto, né, o governador Rui Costa, também tem uma avaliação galopante, uma avaliação muito grande também, e a candidata dele tem crescido nas últimas sondagens, mas hoje ainda o cenário aponta uma vitória aí do Bruno Reis. Agora, quem tem a máquina na mão tem vantagem, né, Bruno? Eu não estou falando especificamente de Salvador ou de nenhum outro lugar, mas tem vantagem de ter a máquina na mão, né? Claro, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Tem vantagem. A gente tem visto prefeitos que saíram bem nessa pandemia e são candidatos à reeleição. A grande maioria deles é favorito à vitória. E muitos deles, inclusive, podendo matar em primeiro turno aí pelas pesquisas, tá? Mas, Bruno, uma colocação aqui, pegando carona nesse ponto que você está falando, interrompendo seu raciocínio rapidamente. Na campanha, por exemplo, para governador do estado, é óbvio que não era um período pandêmico como agora, mas o cenário era oposto. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, os mineiros elegeram o Zema, que foi o azarão. Ele começou lá em último lugar e veio crescendo, surpreendeu e ganhou o governo, né? Ou seja, naquela época, o eleitor falou não. Nós não queremos o continuismo. Por que agora, para a prefeitura, para a eleição para prefeito, a tendência, pelo que você nos explica, é do eleitor optar pela continuidade? Essa é uma coisa interessante. Normalmente, isso é um fenômeno mundial. Normalmente, em momentos de crise, e crise que não são causadas, ou seja, são causadas por fatores externos, não são causadas por problemas da administração, como é o caso do coronavírus, a tendência é que quando você tem prefeitos ou governantes que se aliem ao povo e mostrem um processo de liderança muito forte, a avaliação desses mandatários sempre cresce. A gente vê, por exemplo, quando faz uma comparação no resto do mundo, quase todos os presidentes em mandato nesse processo do coronavírus aumentaram a sua aprovação. Quase todos. A gente teve um fenômeno aqui no Brasil que foi, logo de início, o presidente Jair Bolsonaro teve uma queda na avaliação, porque as pessoas não estavam... Havia aquela coisa, ele está menosprezando o vírus, havia uma sensação de que ele não estava dando a atenção devida para o coronavírus. Mas depois, com uma ação do governo federal, que é o auxílio emergencial, o presidente conseguiu reverter essa imagem e cresceu a sua avaliação. Ou seja, os presidentes que trabalharam firmemente, se mostraram líderes nesse processo da pandemia, melhoraram a sua avaliação. E isso se repete em quase todos os aspectos. Eu lembro, por exemplo, lembra do furacão Katrina em New Orleans? Destruiu a cidade, etc. O prefeito estava muito mal avaliado, o prefeito de New Orleans, naquele momento. No pós-furacão, ele cresce a avaliação de maneira vertiginosa e ganha a reeleição. Por quê? Porque se mostrou um cara preocupado, um líder naquele momento. Que é o que as pessoas têm um pouco de medo de arriscar em momento de crise. Né? Há um certo medo de arriscar no momento de crise. É melhor se você tem alguém que está dando resultado, há uma tendência de manutenção. Em 2018, foi um momento de ruptura em tudo, porque não era uma crise, era uma crise do sistema político. Esse sistema diminuindo, a avaliação mal do presidente, na época o Michel Temer, os governadores, no caso de Minas Gerais, o Pimentel, muito mal avaliado. Né? Então, teve esse fenômeno. No Rio de Janeiro, teve uma intervenção federal, porque o Pezão acabou indo preso, que era o governador na época. Então, houve esse fenômeno. Você vê que em alguns estados onde o governo era bem avaliado, houve manutenção. Né? Houve manutenção, não houve troca. Mas, quando você tem esses fenômenos externos, há normalmente um medo e até uma ideia de conservação do voto. Isso é presente em quase todo mundo. A gente percebe que quase todos... Em Tóquio teve eleição para governador, a governadora foi reeleita, que também estava com uma dificuldade no início, mas depois da crise do coronavírus aumentou a popularidade. A gente vê alguns presidentes que estavam em queda, reverteram
aí bastante a aprovação, como, por exemplo, o presidente do Peru. O presidente do Peru, o Vizcarra, estava numa queda que era assustadora. De repente, começou, e hoje é o presidente mais bem avaliado da América Latina. Então, algumas coisas aí que acontecem em função desse fenômeno. Bruno, você como especialista, pode me dizer para a gente, há um comportamento diferente do eleitor em cada região do país? Não tenha dúvida. Há uma diferença muito grande. O voto no Brasil, eu tendo a sempre fazer essa análise, ele é um voto muito mais ligado à renda e classe social do que qualquer outra coisa. E essa mudança se dá lá em 2006, a essa alteração. Desde 2006, o comportamento do voto brasileiro ele é muito parecido. Você tem, em 2002, o Lula eleito pelas classes, principalmente pelas classes médias do Brasil. Ele perde um pouco da eleição nas classes mais baixas. Depois do período dos 4 primeiros anos do Lula, há uma inversão nessa pirâmide. O Lula começa a dialogar com as classes mais baixas e as classes média e média alta sendo oposição ao lulismo. Isso foi se repetindo em todas as eleições. Em 2018, houve uma transposição desse voto da classe média. O Jair Bolsonaro consegue entrar nesse voto que quem tinha recebido todas as outras eleições tinham sido os tucanos, o PSDB. Você tinha tido lá, em 2006, Geraldo Alckmin, em 2010 o Serra, em 2014 o Aécio Neves, daí em 2018 tentam de novo o Geraldo Alckmin, mas daí houve um voto na direita, dessa centro-direita, nessa classe média, no Bolsonaro. Então, você sente, por exemplo, quando você faz o corte da sempre eleitoral nas regiões Norte e Nordeste, você tem maior concentração de classe D, candidatos populares ligados ao fenômeno lulismo acabam tendo sempre uma melhor penetração no eleitorado. Quando você vem para as classes médias, onde você tem concentração, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, etc., há uma inversão desse voto. Ou seja, o voto é muito por classe social aqui no Brasil. E é onde você tem concentrações dessas classes, e isso faz com que o panorama nacional vá mudando. Bruno, 1 minuto e meio para uma pergunta do Emerson e sua resposta. Vou falar rapidinho, então, falar um pouquinho de história, tá? Faz 31 anos que a gente teve a primeira eleição direta depois da ditadura. Democracia é aprendizado. Eu queria que você fizesse uma análise da evolução do entendimento da democracia pelo eleitor brasileiro, das decisões de voto, enfim. Como é que como é que está sendo esse aprendizado do brasileiro com a democracia? Olha, eu acho que a gente tem evoluído, a gente anda para frente. Com todas as dificuldades, com todos os problemas que a gente enfrenta, o Brasil tem, por incrível que pareça, nós temos instituições sólidas. São poucos países no mundo que passaram por 2 processos de impeachment em menos de 30 anos e conseguiram ter uma vida normal, democrática, com eleições livres, eleições gerais, como a gente tem. Ou seja, a gente, com todas as dificuldades, o Brasil funciona. E o brasileiro, me parece, cada vez mais interessado em, pelo menos, conhecer um pouco mais da política, entender um pouco mais da política, ou pelo menos tentar absorver um pouco mais de informação sobre a política. Bruno, te interrompendo, eu quero ressaltar que recebemos aqui várias perguntas com relação à segurança da votação. Eu lembro que eu tive a oportunidade de entrevistar a secretária-geral do Tribunal Superior Eleitoral, Aline Osório, onde a gente esgotou o assunto com relação a essa preocupação de segurança na hora de votar. Lembretes como levar caneta, o horário estendido que é reservado às pessoas com mais idade, enfim, tudo isso você encontra no podcast JR 15 Minutos. Eu quero agradecer a presença do Bruno Soler e também dos repórteres do Jornal da Record nessa live. Obrigado a todos. Obrigado.